E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, sejam bem-vindos todos. Vamos trabalhar hoje aí um pouquinho sobre as eras geológicas. Vamos dividir certinho os 4 períodos das eras geológicas e nós vamos estar trabalhando juntinho aí com vocês, combinado? Um grande abraço e, como sempre, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve imprescindível tchararã. Bom dia a todos vocês. Satisfação tê-los aqui novamente aqui no meu quintal maravilhoso. E vamos começar mais uma aula de geografia aí sobre essas eras geológicas. Vamos lá então, pessoal. Obrigado. Vamos falar sobre eras geológicas. Ela corresponde à aula 19 de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. O que são os estudos das eras geológicas, pessoal? Então, para a gente entender os estudos das eras geológicas, da própria geologia, nós temos aqui, eu destaquei para vocês o que serve, para que serve a geologia. Vamos lá? A geologia é uma ciência que estuda a composição, a estrutura e a evolução da Terra, bem como os processos que ocorrem no seu interior e também na sua superfície. Então, os processos que ocorrem no seu interior e na sua superfície são processos ligados à geologia. O geólogo ele tem várias funções. O geólogo ele pode participar desde minerações por exemplo, minerais metálicos, não metálicos, minerais energéticos, não energéticos. Ele pode participar também com formações, por exemplo, de poços artesianos. Ele pode ver estrutura para construção civil, a estrutura do solo, a estrutura geológica, o que aguenta, o que não aguenta. Então, assim, o estudo da geologia, ele é um estudo muito amplo, né? Ele vai estudar os tipos de rocha, ele vai estudar as camadas internas, ele vai estudar terremotos, vulcões, maremotos, tsunamis, que maremotos e tsunamis são diferentes, né? Depois nós vamos estar vendo isso aí, certo? Uma das funções mais importantes da geologia é estudar a história da Terra. Presta atenção nisso aqui, ó, a história da Terra, com o intuito de reconstruir eventos do passado ao longo do tempo geológico. Então é interessante a gente trabalhar essa parte do tempo geológico, certo? Dentro do tempo geológico, eu sempre gosto de fazer uma comparação. Se a gente pegar o ano inteiro, os 365 dias do ano, e nós dividirmos esses 365 dias, a Terra, ela nascendo no dia 1º de janeiro, tudo bem? Às 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Quando que o homem surge nesse tempo geológico? O homem, para você ter uma ideia, como nós somos tão pequenos no tempo geológico, nós vamos surgir no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 59 e 59 segundos, né, da Terra, antes de acabar o ano. Traduzindo, nós vamos nascer faltando menos de um segundo para finalizar o ano. Quanto tempo tem o homem? Então, existem umas discussões, mas o homem básico, assim, são 40 mil anos aproximadamente que nós habitamos a Terra. 40 mil anos no tempo geológico não é nada. Ele é muito pequeno mesmo. Certo? Tranquilo? Um outro destaque aí, ó, eu coloquei para vocês. Ó, veja a seguir as distribuições desses eventos em uma escala de tempo geológico. Lembrando, estou trabalhando tempo geológico. Ao longo das eras geológicas e dos períodos geológicos. Esses dois itens vai ser o que nós vamos nos atentar, tá? Nós vamos ficar, então, presos às eras geológicas, nós vamos pegar e estudar as eras geológicas e os períodos geológicos, certo? Tranquilo? Bora lá. Pessoal, eu coloquei para vocês aí esse mapinha, né, de uma escala de tempo. Perdão, falei mapa, é um gráfico, né, é uma tabelinha geológica. Eu coloquei essa tabelinha aí, que ela descreve muito bem para vocês, né, o tempo geológico. Mas de que forma que nós vamos trabalhar ela? Ela assim, ó, ela fica muito pequena na tela de vocês, então eu dividi ela em duas partes. Mas por que eu deixei essa primeira parte mostrando tudo aqui para vocês? É importante vocês saberem o seguinte, nós vamos começar aqui de baixo, ó, tá vendo? Nós vamos começar aqui dessa parte inferior, o pré-cambriano, e vamos subindo até chegarmos no dia de hoje, que seria essa parte aqui, este período, período quaternário, é o período onde tem o homem.
Então, nós vamos fazer as divisões. Nós vamos do pré-cambriano até o quaternário. Nós vamos, então, de baixo para cima. É desta forma que nós vemos sempre essa tabela das eras geológicas. Tudo bem? Então, as eras geológicas, na verdade, é esse conjunto de períodos. Então, vamos supor, nós temos 4 divisões de eras geológicas. Exatamente 4 divisões. Dentro dessas 4 divisões, nós temos esses períodos. Joia? Vamos começar então dessa parte aqui de baixo? Vamos começar dessa parte aqui de baixo então com vocês. Tá bom? A da visão acabou de passar aqui. Vamos lá, pessoal. Eu dei um zoom aqui para ficar mais fácil de todo mundo estar lendo, todo mundo estar aproveitando aí, né? Se vocês observarem, ela possui aqui, ó, a primeira era proterozoica e arqueana, né? O que seria a era arqueana e proterozoica? Qual é a primeira, qual é a segunda, etc e tal. Essa era, ela vai de 4 bilhões atrás, né? Até mais ou menos 550, 570 milhões de anos, certo? Então, é mais ou menos esse período. Então, vamos lá. O que tem aqui nesse período, né? Esse período, nós temos o pré-cambriano. A palavra pré significa antes. E a palavra cambriano, daqui a pouco a gente discute sobre ela, tá? Se eu falar agora, eu vou estragar aqui em cima, joia? Mas vamos aqui, falando aqui agora rapidinho com vocês. O que seria essa era proterozoica? O que significa a palavra protero? Protero significa anterior, significa antes, tá? E arqueo ou arqueana significa primitivo, arcaico. Então, elas têm um significado bem próximo, tá? O que aconteceu nesse período pré-cambriano? Olha aqui, ó. Proliferação de algas e bactérias, que isso vai acontecer já no finalzinho, né? Já perto aí desses 500 milhões de anos, 570 milhões de anos. E também nós temos nesse processo aqui solidificação da crosta terrestre, as primeiras rochas surgindo nesse período, 4 bilhões e meio de anos. Aí sim. Então nós temos, vamos começar de uma escala geológica bacana. A Terra sendo formada, né, nesse período, no caso proterozoico, nesse período arqueozoico, né, a Terra sendo formada, a crosta solidificando, algumas rochas se formando e também a proliferação de algas e bactérias. As primeiras, começa a ensaiar as primeiras formas de vida, tá? Aí nós vamos vir aqui para a segunda era aqui, ó, era paleozoica. O que é a era paleozoica? Repara, a era paleozoica, paleo significa velho. Então, já é um pouco menos que arcaico, já é um pouco menos, né, do que o primitivo. Ele já é velho. E zoica significa vida. Então, zoica pode significar vida, e no grego tem também, além da tradução do grego, nós temos a palavra vida e temos também a palavra animal, ou animais, né? Então, serve tanto para animais quanto para vida, tudo bem? E daí fica, então, como fica velha, vida, animais velhos. Então, o período cambriano, o que acontece? Aparecem os primeiros vermes e moluscos. Atenção, pessoal. Repara nisso aqui, ó. Os primeiros vermes, né, e moluscos. Nós temos acontecendo no período cambriano. O cambriano é aquele período mais, como que eu posso dizer para vocês, mais sensível, é um período de transição, ele é um período onde está acontecendo, começando a acontecer a diversificação da vida. Repara, quando a gente passa para o período seguinte, nós temos os primeiros peixes. Os primeiros peixes, é interessante o nome do período, ó, Ordoviciano, Ordoviciano. São os primeiros peixes que nós temos um grande processo de sedimentação, origem de grandes montanhas. Neste período, estima-se o surgimento das primeiras formas da Cordilheira dos Andes, por exemplo. Tá certo? Aí nós vamos ter uma outra palavrinha bem difícil, né? Siluriano. O
que é o Siluriano? O que é esse período com esse nome estranho, Siluriano? É a expansão da fauna marinha e ocorrência de movimentos que dão origem a uma série de cadeias de montanhas também. Aí começam a surgir, por exemplo, os Alpes, né? Neste período, é bem interessante também. E o próximo período que nós temos é o Devoniano. Todos esses períodos, lembrando, dentro da era Paleozoica. É importante, não esqueça. Tá bom? Nós temos o Devoniano. O que é o Devoniano? O período Devoniano é o período dos insetos, cara. É aquele inseto, o surgimento dos insetos. Isso aí como que eu posso dizer para você, ajuda a propagar, inclusive, o crescimento das plantas, né? Porque nós temos grupos de insetos que são polinizadores. E, além de tudo isso, eles podem levar a fertilidade cada vez mais longe. Então, o inseto ele tem um papel importante nesse período aqui, no Devoniano, tá certo? E nós temos também o Carbonífero. Esse é o período onde começa a formação do carvão mineral, através das grandes florestas. E também no Carbonífero, olha quem que nós temos aqui, os primeiros répteis, formação de extensas florestas e bacias carboníferas. Essas florestas, inclusive, tinham uma árvore que ela chamava rabo de cavalo. É uma árvore, a prima dela mais próxima que nós temos relato, por exemplo, seria a sequoia nos Estados Unidos, que são aquelas árvores bem grandes, né? Mas só que as rabos de cavalo, por exemplo, que existiam antigamente, elas podiam ultrapassar facilmente 200 metros de altura, certo? Existem relatos, né, e estimativas que essas árvores poderiam chegar até 400 metros de altura. E elas, quando elas caíam, elas eram recobertas por sedimentos e não tinha o processo de oxigenação. Não tendo oxigenação no processo de morte da árvore, você tem a mineralização, a cristalização da árvore. Daí se forma o carvão mineral, tá certo? Mas na aula de recursos energéticos a gente explica melhorzinho esse processo aí para vocês, joia? Então nós temos aqui os carboníferos, é importante guardar eles. Outra coisa que nós temos também é o Permiano. Qual é o período Permiano ainda dentro do Paleozoico? Olha aqui, ó, proliferação de uma nova flora. Então, quer dizer que estava começando um novo tipo de vegetação pelo mundo. Isso é importante, tá? A vegetação, graças aqui aos insetos, ao avanço da própria vegetação, né? Nós temos aqui também a proliferação de novas espécies vegetais, certo? Bom, pessoal, aí nós vamos aqui para a era Mesozoica. Olha só como a Mesozoica ela já fica mais próximo de nós. 225 milhões de anos. Moçada, a era Mesozoica, 225 milhões de anos, vocês vão ver na aula de geologia que é o período que a Pangeia começa a rachar e os continentes começam a surgir. Então é importantíssima essa era Mesozoica, tá? A palavra meso significa meio. Então, o pessoal geólogo, no caso, alguns gostam de chamar de idade medieval da vida, né? Idade medieval da vida. Tá certo? Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá, vamos continuando aqui. Ó, nós temos aqui o período Triássico. O que aparece no período Triássico? Olha só que interessante, aparecimento dos dinossauros, né? Primeiros mamíferos, o continente da Gondwana, lembra que dividia em Gondwana e Laurásia, né? Nós vamos estudar isso aí, nós vamos retomar bonitinho na próxima aula. Joinha? Nós temos o Jurássico, que no período Jurássico, além de já ter os dinossauros, que era o período dominado pelos mesmos, você tem o aparecimento, você tem o surgimento das aves. Daí vem aquelas teorias, né, do que o réptil ele evoluiu para a ave, ou a ave evoluiu para o réptil. Aí cada um tem a sua teoria. Eu não sou da biologia, eu não vou entrar nessa questão. Mas é esse período do aparecimento das aves. Tudo bem, então? Tranquilo? Cretáceo. O Cretáceo, pessoal, é a extinção dos dinossauros. É quando vai ter, assim, como que eu posso dizer para vocês, o fechamento desse ciclo, né?
e a diversificação da fauna e da flora. Porque os grandes mantenedores da Terra na época, que eram os dinossauros, né, que eles eram os grandes consumidores, eles eram os dominantes da Terra, eles acabam saindo de cena e outras espécies elas vão tomando os seus lugares, certo? E vai tendo as evoluções. Joinha, então? Aí nós vamos deixando então a era Mesozoica e vamos para a era Cenozoica. A era Cenozoica ela é bem interessante. Nós vamos começar do período terciário, joia? Terciário, ó, surgimento dos percussores da vida atual, proliferação das gramíneas, intensos vulcanismos e formação de montanhas jovens ou dobramentos modernos que nós temos até hoje, erupções vulcânicas, etc. e tal. Esse período, por exemplo, ele compreende a formação do Havaí, né? E o Havaí ele está em formação até hoje, é interessante. Parte da Cordilheira dos Andes também está em formação até hoje, também faz parte desse período, então é bem interessante, tá? E no período quaternário, cá estamos, aparecimento do Homo sapiens. E a última glaciação. O que foi a última glaciação? Foi a última parte, a última vez que nós tivemos uma grande parte do planeta Terra ocupada por gelo, uma parte muito forte com gelo. Joinha? Tranquilo? Então, ó, eras geológicas nós temos 4. Período nós temos vários. Joia? Então, essa é a diferença entre eras e períodos. Joinha, pessoal? Eu vou aqui para mais um destaque para vocês. Olha aqui, ó. Dentro da geologia, nós também podemos estudar a geologia morfológica ou geomorfologia, né, que é a palavra mais comum de vocês escutarem, é a geomorfologia. O que a geomorfologia estuda? O que ela aplica? A geomorfologia estuda a dinâmica física da superfície da Terra, ou seja, a transformação da crosta terrestre. Isso é importante, tá? Então ela vai estudar todas as formas, o jeito que se formou, como se formou, quanto tempo demorou. Então o estudo geomorfológico é muito legal. Isso na faculdade eu adorava, era a parte que eu gostava bastante, geomorfologia, geologia estrutural, é bem bacana, tá certo? E nós temos aqui também a geologia econômica. O que é essa geologia econômica? É que estuda a concentração e a composição e a distribuição dos recursos minerais em cada região. Esse é legal. Você tem um geólogo específico para descobrir aonde tem recursos minerais e o que esses recursos minerais podem fazer para a região, o que eles podem fazer para melhorar a região, tal, né, para deixar a região um pouco melhor economicamente. Dá para explorar, não dá para explorar, vai causar algum problema ambiental, vai ter algum problema geológico se explorar, se fizer um buraco, por exemplo, uma mina aqui nessa região, vai ter algum problema relacionado a isso? Então, é isso mais ou menos que eles trabalham. Tudo bem? Joia? A função deles é essa. Então, muito obrigado. Valeu, pessoal. Espero ter respondido todas as dúvidas de vocês, perguntas, qualquer coisa. Deixa aí as observações embaixo, questionamentos e assim que possível a gente responde. Combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus, bom descanso, bons estudos e vamos lá, continue seguindo aí o nosso canal que estaremos sempre juntos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Até.